E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto, começando mais uma semana com o Bitcoin em alta. E você precisa tomar muito cuidado com esse movimento de alta, porque tem um movimento no mercado que está acontecendo, tem um fato que está acontecendo que as pessoas não estão levando em consideração, e isso é extremamente perigoso para o preço. E eu vou estar explicando isso para você logo depois da vinheta. Pessoal, então o Bitcoin fechou uma barra no semanal muito bonita, né? A gente teve uma rejeição muito boa da região aqui dos 50 mil dólares, dos 56 mil dólares. Porém, vale falar que desde o topo a gente chegou a retrair cerca de 20%, tá? E se a gente puxar uma Fibo nesse movimento, a gente vê que nesse exato momento a gente está ainda testando níveis de Fibonacci. Então, entrando aqui para dentro dos tempos gráficos, a gente já começa a ver algumas situações. Primeiro de tudo, o volume que a gente deixou aqui nesse fundo não foi um volume tão considerado para a gente ver ele como um fundo global, tá? Afinal de contas, esse movimento, essa perda dos suportes aqui dos 60 mil dólares, teoricamente, tecnicamente, levou a gente a iniciar uma correção no gráfico mensal, né? E por isso eu volto a reforçar o fato de que o gráfico mensal demora meses para formar fundos ascendentes, e no meio, né, dessa formação de fundo ascendente, igual eu falo muito, a gente vai estar vendo volatilidade, porque os gráficos menores eles se movimentam de uma forma muito mais intensa, enquanto o gráfico maior, o mensal, faz outros movimentos. Então, lembra que para a gente sair lá do 73, quase 74 e chegar aqui próximo aos 56, foi um movimento que durou aí semanas. Inclusive, a gente viu um recorde de 5 semanas consecutivas aqui de queda para o Bitcoin, né? Considerando a semana que a gente voltou ali aos 45 do segundo tempo, mas que a gente teve bastante queda, né? Foram 5 semanas de queda consecutivas. É natural que a gente veja um eventual respiro. E esse respiro, por mais que tenha fechado uma barra bonita, por mais que a gente tenha tido uma recuperação aqui no formato de V, ela é uma recuperação que ela vem acontecendo com o volume caindo, certo? O volume ele está decrescente e à medida que a gente vem subindo, a gente consegue ver alguns padrões e alguns fatos, né? Por exemplo, as médias elas seguem cruzadas de forma descendente, então a média aqui de longo período está para cima da média de curto período e elas vêm servindo de resistência, né? A gente já viu uma queda acentuada, uma retomada forte, onde nesse momento o pessoal falou que a gente ia voltar para as máximas históricas e engatar uma tendência de alta, mas a gente testou as médias e fez o que? Caiu. Nesse exato momento a gente está retestando as médias e caindo da mesma forma. Mas o principal de tudo é justamente o fato de que a gente está tendo uma pressão vendedora massiva dentro das corretoras, tá? Inclusive uma pressão vendedora que a gente não vê há bastante tempo. Enquanto a pressão compradora mais importante, né, as ordens mais fortes de compra de Bitcoin estão abaixo dos 56. Então, a gente está numa região onde, se o preço subir, tem muita gente querendo vender Bitcoin. Olha só esses volumes vermelhos. Isso aqui são literalmente o volume de ordens institucionais, de ordens de baleia. E a gente só vai ver esse volume mais considerável aqui embaixo, abaixo dos 56. As baleias, as instituições, elas estão mais tendenciosas à venda à medida que o preço sobe. Tudo isso porque as sardinhas estão comprando. Olha o que aconteceu com o nosso CVD desde o dia 1º de maio, o dia da FONC, até agora, né? E especificamente falando de sexta-feira para cá. Sexta-feira saiu o payroll ele veio bacana, a gente vai falar mais detalhe dessa questão macroeconômica aí no giro macro que eu vou soltar agora de tarde, mas cara, a bolsa de valores, né, é basicamente o que está puxando o Bitcoin para cima ou então para baixo. Então a gente teve aqui, ó, desde sexta-feira, quinta, sexta e agora na segunda-feira, dias aí de alta que foram justamente os responsáveis por fazer o Bitcoin dar uma guinada. Mas a macroeconomia não tá boa. A gente vai ter taxa de juros alta por mais tempo, segundo o próprio Jerome Powell falou. A gente está tendo instabilidades ali na região do Oriente Médio, fazendo os indicadores de petróleo mostrarem aí
A gente pode estar vendo uma alta da commodity, a gente está vendo os ETFs diminuírem de volume gradativamente, inclusive a gente teve dias massivos de venda nos ETFs. Então, assim, são um conjunto de dados que mostram para a gente que os fatores macroeconômicos não estão muito bons. Portanto, eu não vejo um cenário tão otimista aqui por agora, tá? Talvez por isso a gente esteja vendo as instituições, as baleias aqui mais tendenciosas à venda do que na compra. Falando agora de sentimento de curto prazo, tá? Vamos falar agora um pouquinho mais do curto prazo, o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a gente tem aqui uma capacidade até de continuar essa alta. Uma vez que a gente teve graficamente uma retomada forte aqui, por mais que ela não esteja acontecendo com grande volume, no curto prazo eu acho que a gente pode estar invertendo essa tendência. E essa reversão de tendência pode levar a gente a buscar por um topo descendente no gráfico semanal. Ah, Arthur, por que é um topo descendente e não simplesmente um pivô de alta? Porque a gente mostrou bearish o bastante para perder região de fundos próximo aos 60 mil dólares e novamente a gente está com uma grande pressão massiva vendedora nessa região de resistência. Então eu não acredito que o preço agora vem demonstrando para a gente indicativos de que a gente vai simplesmente fazer esse pivô e começar a romper as máximas históricas ao longo das próximas semanas. Ao meu ver, a maior probabilidade aqui, né, é que a gente faça um topo descendente no semanal e venha pelo menos retestar a região abaixo dos 60k. E caso a gente faça o pivô, a gente vai ter mais oportunidade de acumulação. Então, a minha estratégia agora ela está dividida em trade e hold. Tá? A minha estratégia de trade é a seguinte: vocês sabem que eu saí comprando aqui, fui escalonando várias ordens de compra para pegar um eventual repique de preço que provavelmente iria acontecer. Então, quando a gente começou a subir, chegou aqui próximo aos 61, 62 mil dólares, eu fechei metade da minha posição para garantir o lucro. O meu stop está atualmente no 0 a 0, né? Então, meu preço médio ficou aqui próximo aos 59 mil dólares. Com essa parcial de 50%, o stop vindo aqui para o 0 a 0, eu estou numa operação completamente sem risco. E a gente pode estar vendo o que? Aquele fundo ascendente sendo formado para a gente fazer um pivô no gráfico diário, né? E isso resultaria em provavelmente um topo descendente no gráfico semanal. Então, se a gente for fazer esse fundo ascendente, na minha posição de trade, eu vou adicionar posições em long aqui no Bitcoin. Não vou vender Bitcoin agora, né? Não tenho interesse de vender Bitcoin nesse exato momento. Eu quero adicionar posições para pegar esse fundo ascendente e fazer esse repique ser ainda mais lucrativo. Enquanto isso, né, a gente está vendo esse repique aqui no Bitcoin, eu estou de olho em algumas altcoins que eu estou falando em primeira mão para o pessoal lá do escritório de investimentos. A gente tem uma lista de trade, então as altcoins que a gente está de olho aqui para estar operando, a gente vai operar em short, justamente porque a gente está com trades em long no Bitcoin e a gente também está em long em algumas moedas da nossa carteira. Então, para aumentar a grana e servir de hedge para nossa carteira e para nossa posição aqui de swing, eu vou buscar shorts em altcoin que estão em tendências de baixa, mais fracas que o Bitcoin. Por quê? Porque uma hora esse repique ele vai acabar, a gente vai ver um fundo ascendente sendo formado no gráfico diário, certo? E a gente também vai ver um fundo sendo formado no semanal e um topo descendente sendo formado no gráfico semanal. Então eu vou shortar essas altcoins aqui na minha estratégia de trade, porque assim eu vou estar no fundo ascendente me posicionando aqui em Bitcoin e aumentando ainda mais a minha exposição de trade. Então, se o mercado subir, eu vou lucrar e vou estar fazendo parcial ao longo dessa alta, claro, garantindo lucro no bolso. Enquanto essa alta acontece, eu vou estar shortando aqui Bitcoin, altcoins, né? Justamente para pegar essa possível continuação de movimento de baixa, para a gente ver o fundo ascendente no gráfico mensal continuar sendo formado, que eu acho que é a maior probabilidade. Novamente, a gente está vendo uma pressão vendedora muito grande, a gente está vendo a macroeconomia não tá legal, tá, pessoal? Então, não se empolguem. Fundos ascendentes no gráfico mensal demoram meses, semanas para acontecer, né? Aqui demorou 3 meses para formar um fundo ascendente no gráfico mensal. Então, assim, não fiquem emocionados, né? Para de olhar para o curto prazo. Teve gente aí que me mandou mensagem: meu Deus, cara, eu vendi tudo que eu tinha de Bitcoin aqui na esperança de que o mercado iria cair mais e eu ia comprar mais embaixo. Cara, a gente continua numa forte tendência de alta no mensal. Não é hora de vender Bitcoin, é hora de comprar,
né? Uma coisa é você operar o seu capital de trade, outra coisa é você operar seu capital de hold. A gente está no ano que os ETFs foram aprovados, a gente está no ano do halving, a gente está no ano que, mesmo sendo tardio, a gente pode ver corte na taxa de juros. Então, assim, é um momento muito bom para você ver quedas como compras, mas não movimentos de alta como vendas, principalmente do seu capital aí de hold, certo? Então, curto prazo, eu vou estar operando esse repique comprado no Bitcoin e shortando altcoins. E no longo prazo, as ordens minhas de hold que pegaram aqui nessa pequena queda e foram preenchidas, eu vou manter elas e mandei lá para minha carteira. Mas como, novamente, um fundo ascendente no gráfico mensal demora meses para ser formado, e a gente não está vendo tanta demonstração de força e otimismo aqui no mercado, eu continuo com o capital em dólar lá paradinho para caso a gente veja mais quedas e a gente consiga comprar mais Bitcoin. E eu não acho nada, né? Muita gente fala, o que você acha? O Bitcoin vai voltar para os 56 mil dólares? O Bitcoin vai agora chegar lá nos 70 mil dólares? Qual o preço que você imagina o Bitcoin na semana que vem? Meu Deus, cara, análise técnica não é previsão de futuro. Eu queria ter uma bola de cristal e falar, o Bitcoin vai fazer isso. Eu ia deixar eu e todo mundo que me assiste milionário. Eu não acho nada do mercado, eu não tenho que achar nada, eu não tenho que prever absolutamente nada. Eu traço as minhas estratégias com base no que o mercado está falando. Por isso que a minha estratégia em uma semana é uma coisa, na semana posterior é outra. E todo dia a minha estratégia muda, porque o mercado também muda e a gente tem que ir mudando com ele. Semana passada a gente perdeu um fundo, ficou com um volume muito grande, a gente não demonstrou muita força, teve fechamento abaixo dos 60k, a probabilidade maior era que a gente visse um topo descendente. Então eu vendi metade da minha posição aqui para garantir meu lucro, mas e se esse topo descendente não fosse formado? E se a gente demonstrasse força? Eu não podia ficar fora desse movimento, então eu mantive os 50% aqui posicionados. E agora, da mesma forma, eu estou analisando probabilidades. O mercado não está me mostrando confiança de que a gente vai ver um rompimento de cara aqui no topo histórico, mas tudo pode mudar. E se isso mudar, a minha estratégia também muda, porque o trader não é o cara que consegue ali adivinhar o que vai acontecer com o preço e fazer uma operação e ganhar muito dinheiro. Não, o trader é aquele que consegue fazer várias operações lucrativas independente do que o mercado fizer. E para isso eu posto análises constantes aqui para vocês, não só no YouTube, mas em primeira mão lá no escritório de investimentos com todas as minhas estratégias, tudo o que eu estou fazendo tá lá no escritório de investimentos, que é uma comunidade que eu tenho com os meus alunos. E se você quiser participar, eu te convido aí a estar conhecendo, até por 7 dias aí, você tem um período de teste, é só você adquirir qualquer um dos meus 3 cursos, né? O Desafio Crypto Pocket é para os iniciantes, treinamento trader de sucesso, a gente entra na análise gráfica, análise sentimental, livro de ofertas, gestão de risco, e o carteira exponencial é para quem está querendo montar uma carteira com altcoins e gemas extremamente promissoras para mudar de vida. Se você quiser saber mais detalhes, é só você escanear esse QR Code que está aqui embaixo, ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Qualquer um desses 3 cursos vai te dar acesso ao escritório de investimentos, onde a gente tem lives exclusivas, a gente tem notícias ali importantíssimas do mercado atualizadas em tempo real, análise do mercado, oportunidades, lista de trades atualizada. A gente tem uma lista aqui com os alunos que eu compartilho essa lista com eles, ó. E essa lista atualmente tem 36 criptomoedas que a gente está de olho, ou operando, ou está na carteira, ou está em região de compra. Tem gemas de IA, gemas de RWA. Tudo isso é atualizado em tempo real para qualquer pessoa que tenha acesso ao nosso escritório aí de investimentos, além de análises exclusivas e tudo mais. Então eu te convido a estar participando dessa comunidade. A gente está num preço promocional que vai valer agora só para esse mês de maio, com vagas limitadas, tá? Tem a mentoria aqui que a gente já está quase fechando a turma por conta de vaga. Então fica atento, depois vai ter o lançamento oficial. A gente vai fazer uma live aqui no canal fazendo o lançamento, né, dos produtos de forma oficial, com tráfego pago, fazendo anúncio.
E aí o preço vai subir bastante, tá? Então aproveita a oportunidade. Você que é meu inscrito, eu tô te dando a chance de estar participando aqui dessa comunidade, pegando todas as oportunidades antes da grande alta que o Bitcoin vai estar fazendo ao longo desse ano de 2024 e tudo comentado em primeira mão aí para você. Então se você gostou dessa análise, já deixa aquele like, não esquece de dar uma moral aí para os nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, que eu utilizo para estar fazendo as minhas operações e não exige KYC, não reporta nada para a Receita Federal, assim como Token.com, a rede social das criptomoedas. Links para você se inscrever aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!